Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Atos 7, nós leremos o verso 51 ao 53. Na verdade, nós trabalharemos todo o capítulo, mas como pano de fundo aqui, para trazer um pouco do cerne desse texto, de forma mais especial, verso 51 ao verso 53. Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Pai querido, fala conosco agora, esse é o nosso desejo em nome de Jesus, amém. Essas são palavras de Estevão. Estevão nós estamos estudando o livro de Atos e hoje pela manhã o reverendo Levi comentou a respeito da vida de Estevão, do momento em que Estevão, então, ele faz ele é levado ao Sinédrio, final do capítulo 6, e ali então ele recebe algumas acusações, e o capítulo 7 trata especialmente da defesa de Estevão diante dessas acusações. Quero então que você fique com isso à mente, de que falaremos da vida de Estevão, mas quero ler agora também um outro texto que fala um pouco do contexto em que Estevão vivia, por que não, mas também do nosso. Ele é atemporal, ele tem aplicação à época dos apóstolos, mas também a nossa, que é 2 Timóteo, capítulo 3, quando o texto nos diz assim, palavras do apóstolo Paulo: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Olha que palavra incrível. Então, essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo mostram o quanto o ser humano é mau, o quanto nós temos uma capacidade, de fato, de nos eslamear, de caminhar para o abismo. A gente escuta, ouve da palavra do Senhor, o mundo ouve da palavra do Senhor, tem acesso à palavra do Senhor, mas se coloca quase sempre o ser humano, porque é assim, numa posição contrária a Deus, como inimigo de Deus. E Estevão vive em uma situação, um contexto, em que o povo também se colocava como inimigo de Deus. Povo orgulhoso, povo que não queria dar o braço a torcer de que a mensagem daquele homem era uma mensagem de amor, era uma mensagem de arrependimento. E por isso acusavam Estevão de forma injusta. Estevão, um diácono, fazia o bem, trabalhava para o bem, ajudava as pessoas, mas passou então a ser perseguido por pregar o que é bom, por pregar o bem. Estevão tem que se defender de acusações levianas, de ir contra Moisés, por exemplo. Hoje pela manhã o reverendo Levi falou disso, que Estevão não era contra Moisés, ele era com Moisés. Porque ele pregou, ele falava de uma mensagem que combinava com a própria mensagem de Moisés, que sofreu, assim como ele sofreu aqui, porque o próprio Estevão diz isso na sua defesa, de acusações falsas e de um povo com um coração duro e incrédulo, que mesmo vendo os milagres, mesmo sendo liberto, mesmo tendo experiências com o Senhor, insistia em sonhar com o Egito, insistia em sonhar com uma vida diferente daquela que Deus havia proposto e por isso blasfemava. E essa injustiça pela qual Estevão passou, serve-nos também traz-nos uma certa empatia, à luz que imaginamos que servos do Senhor, homens do Senhor, pessoas de bem, passam por isso. Quando nós nos sentimos injustiçados, eu tenho a certeza de que você já talvez tenha passado por isso, quando viu aquele seu colega que faz o mal, aquele seu colega do trabalho que não merecia aquela promoção, ele é promovido, mas você não.
Você espera a resposta, você espera o bem, mas não vem o bem, você recebe o mal. Você tem expectativas por ter pregado o Evangelho, por ter conduzido a sua família de uma forma que é boa, não perfeita, mas é boa. Agora, a resposta que você tem de alguns familiares não é a que você esperava. Quantos pais nós sabemos que se esforçaram, lutaram, fizeram o que puderam pelos seus filhos, mas não tiveram e não têm até hoje a resposta que esperam dos seus filhos. E se sentem injustiçados por isso, por todo o esforço que fizeram. A injustiça, ela está presente, mesmo porque ela é o próprio inimigo. Quando pensamos que Deus é justo, que Deus ama a justiça, tudo que é contrário a Ele passa a ser injusto, passa a ser injustiça, passa a ser contra Deus. Vimos aqui, tivemos experiências incríveis contadas nesse púlpito, uma delas pelo pastor Vladimir, que hoje está no Iraque, e que, eu acho que há 2 domingos atrás, trouxe para nós um testemunhal também, quando ele injustamente, por pregar o Evangelho, por falar o que é bom, por pregar o amor, ficou 10 dias numa solitária, meses preso, e sofreu. Você imagina a cabeça desse homem, sabendo que havia feito só o que era certo, tinha pregado o Evangelho, e sofreu perseguição por isso. Nem sempre o mais esforçado é o que se dá melhor, nem sempre o que merece é o que recebe. Bom, esse é o mundo em que nós vivemos. Muito mais, quando nós aqui, como servos do Senhor, queremos pregar a palavra do Senhor, princípios cristãos de família, de política, de vida, e vemos, se não somos nós que sofremos, pessoas que pensam e falam como nós, sofrendo. Hoje você não pode mais falar o que pensa. Hoje, se você, daqui a um tempo, tomara que isso não aconteça, mas daqui a um tempo, se nós não nos rendermos ao todes, a gente vai preso. Eu não vou me render. Para mim ainda continua sendo todos. Aceito todas de vez em quando. Mas todos, não precisa ser todes, não precisamos nos vender, nos entregar a uma ideologia impositiva que quer nos levar para longe do que o Deus fez, homem e mulher. Então são verdades absolutas, porque a Bíblia trabalha dessa forma, com verdades absolutas, que estão sendo, ou tentando ser relativizadas por pessoas que são contra o Evangelho, que são anticristo. E aqueles que se colocam numa posição de defesa da palavra do Senhor sofrem. Pessoas que falam o que pensam e que na maioria das vezes falam a verdade, mas por ofenderem quem tem o poder, são presas e perseguidas. Ou você não tem acompanhado alguma coisa nesse sentido? A gente não pode mais falar o que pensa, porque se o que a gente pensa vai contra o que aquele que tem o poder pensa, a gente pode ser preso. Agora, o não poder não quer dizer que nós vamos parar. Eu posso não falar aos olhos de X e Y, mas vou continuar falando, porque aos olhos de Deus essa é a minha missão. Então, essa perseguição foi muito semelhante àquela em que Estevão passa, porque Estevão estava com a verdade nas suas mãos, Estevão estava pregando o Evangelho, Estevão era um diácono que falava a verdade. O final do capítulo 6 vai nos trazer um pouco das razões dessa perseguição. Do verso 12, vai nos dizer assim: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas. Veja se não encontramos aqui um paralelo, né? Que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Era mentira, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ele estava completamente abastecido e envolvido pela presença do Senhor. Mas acusações então falsas, ou se verdadeiras, era porque ofendiam o povo. De fato, Jesus Cristo trazia verdades que incomodavam, e eles não queriam ouvir. E a defesa de Estevão, no capítulo 7, serve-nos de inspiração, para que tenhamos um paradigma de ação nos dias de hoje. Como devemos agir
quando a nossa fé, os nossos princípios são o tempo todo questionados, são ameaçados, assim como os princípios e a fé de Pedro foi ameaçada. A fé não, né? A vida dele pela fé que possuía, ele manteve-se firme. Então essa deve ser a nossa postura, e Estevão então, à luz do que Cristo sempre fez, porque ele era aqui um seguidor de Cristo, serve-nos de exemplo. Em primeiro lugar, no verso 9 ao verso 10, na defesa de Estevão, e a defesa de Estevão é interessante, o que ele faz? Ele começa a contar a história do povo de Israel. Ele começa a contar o que o povo de Israel tinha feito, como Deus tinha escolhido o povo. Ele começa em Abraão, passa por José, vai até Moisés, chega aos profetas. E aqui no verso 8 e verso 9 ele diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições. Aqui Estevão estava levando uma mensagem ao Sinédrio. O Sinédrio era composto pelos principais, anciãos, sacerdotes. A família sacerdotal fazia parte daquele Sinédrio. Eram pessoas conhecidas, letradas, conhecidas pelo povo, conhecedoras da lei. Letradas eram pessoas que conheciam a palavra, essa mesma palavra, de pouco acesso à população de forma geral. O poder, o conhecimento era concentrado na mão desses que passavam ao povo. Então eram pessoas de poder, e Estevão, utilizando desse conhecimento que eles possuíam, é como se dissesse: vocês não lembram o que aconteceu com José? Será que vocês não percebem que José, sendo preso injustamente, foi salvo pelo Senhor? É como se ele dissesse, portanto: vocês não enxergam em mim esse José, que falando a verdade, sonhando como nós somos e devemos ser sonhadores, foi preso injustamente e Deus o livrou. Então Estevão faz questão de mostrar àqueles que quem os livrara, ou quem proporciona o livramento, é Deus. Quem nos protege e quem nos defende é Deus. Olha, eu estou aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, mas é como Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram, é como Daniel falou: se o Senhor quiser, eu serei livre. Se o Senhor quiser, eu sairei daqui, porque é Deus quem me defende. A minha vitória, a minha salvação, ela virá de qualquer forma, se não nessa vida, na vida eterna, na glória. Mas eu lhe garanto, eu serei salvo. Como de fato foi, porque a morte para Estevão foi a sua libertação, foi o seu encontro com Cristo, foi a sua vitória. Então Estevão diz aqui: invejosos os patriarcas de José, os seus irmãos venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. E todos nós sabemos o que Deus fez com José no Egito. Como José sendo vendido aos midianitas, como José sendo vendido a um povo, chega a ser governador do Egito, e sendo governador do Egito, ele administra um dos maiores impérios que já existiram. Deus levanta esse homem, faz da maldição que lhe impuseram uma bênção tremenda. É isso que Deus fez com ele. Portanto, é Deus quem nos salva. Nos nossos desafios diários, na nossa pregação, na manutenção dos princípios familiares que eu e você precisamos pregar, precisamos manter, a certeza que nós temos é que a nossa defesa vem do Senhor. Se um dia nós formos presos por causa disso, e eu tenho falado isso, não é a teoria da conspiração, eu acho que está muito perto mesmo de nós encontrarmos e vermos. Se fuçar bem, a gente já pode indicar alguns nomes aqui, mas pessoas que, como eu, como o pastor Levi, como outros pastores que pregam a palavra no púlpito, daqui a pouco serão levados ao final do púlpito, que está até no meio dele, do culto, para a delegacia, por pregar verdades que estão na palavra do Senhor. Hoje nós somos constrangidos no trabalho a ter o mesmo pensamento das pessoas que não conhecem o Evangelho, porque se defendermos qualquer princípio que não seja esse que o mundo prega, a gente é intolerante, é tido como intolerante, bitolado, a gente é taxado como preconceituoso, a gente é chamado de várias coisas hoje, com certeza, com certeza.
Não é? Esses dias me perguntaram, né? E se o seu filho, se o seu filho um dia quiser ser gay? E falaram isso. Eu falei assim, eu vou amá-lo de todo o meu coração, mas eu vou continuar dizendo que eu não concordo com a atitude dele. Ele é meu filho, ele merece meu amor é incondicional. Quer dizer, não é como o de Deus, tá? Porque eu não sou tão perfeito assim. Quer dizer, não sou perfeito, não sou nem tão perfeito. Mas o fato é que eu vou continuar amando ele, mas eu preciso dizer a ele que eu não concordo. Ou eu não posso nem isso mais. Porque eu continuo sendo crente, eu continuo acreditando na palavra do Senhor, eu continuo tendo como missão pregar o que está escrito aqui. Então, são valores que nós pregamos e que ofendem o mundo, mas a resposta de Deus a cada um de nós é que Ele é ao nosso lado, Ele nos defende, Ele está conosco. E o castigo que nós esperamos, porque, sendo sincero, eu quero ver a justiça de Deus, eu quero ver as pessoas que me ofendem sendo alcançadas pelo Senhor para a correção. Eu quero ver essas pessoas sendo orientadas por Cristo. E se Deus quiser fazer a justiça do jeito que Ele quiser fazer, que faça. Ou somente eu um dia desejou que alguém morresse, fosse para o inferno. Quantas vezes eu já olhei para um ser humano e falei que vá para o inferno? Não é? Só eu que pensei dessa forma? Claro que não. Aí Deus converte meu coração, me traz a razão e diz, Ricardo, que vá para o céu. Ore pela vida dele. Mas eu quero ver a justiça, eu quero, Senhor, então converte esse coração duro, que pare de me perseguir, que pare de falar besteira, mas eu quero ver mudança nessa vida, eu quero ver essa pessoa com os olhos agora abertos para o Senhor, porque eu estou cansado de ouvir isso, aquilo dele ou dela, e não precisa nem ser uma pessoa ao meu lado, pode ser alguém que eu nem tenha contato ainda, ou também somente eu olhei para um político que está na televisão um dia e sonhei com ele sendo convertido, levado para a glória. O fato é que eu quero ver justiça. Agora a justiça, ela vem do Senhor. O meu desafio é acalar meu coração, aquietar o meu coração e dizer, Senhor, a minha justiça é muito diferente da sua. Se dependesse de mim, hoje mesmo, metade do mundo já estava na glória. Ou não. Mas eu quero descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o seu tempo. Ou numa mesa de casa, também nunca aconteceu na sua casa, de alguém falar, morre tanta gente boa, por que fulano não morre? Não é? É o meu jeito de fazer justiça. É o meu jeito de querer resolver os problemas do mundo. Quando Deus tem o jeito dele. Então Deus faz o seu jeito, que o meu coração esteja amoldado ao seu, para que eu cale o meu ímpeto, o meu coração, para que eu cale o meu eu, e conforme a minha vontade e a sua vontade. E na verdade, gente, a justiça para essas pessoas, ela já está sendo feita. O maior castigo que alguém pode ter é justamente não contar com Deus. O maior castigo que alguém pode ter é viver longe da presença de Deus. Já é um pouco do inferno aqui. Se o inferno é a ausência de Deus, aqueles que não andam com Deus na terra já vivem um bocadinho do inferno. Quando Deus punia os seus, o que ele fazia? Fez muito. Se afastava. Se afastava quando a arca da aliança é levada em função de um pecado de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Lembram disso? Quando eles então oferecem sacrifícios imundos ao Senhor, perdem a guerra para os filisteus. Os filisteus então entram, roubam a arca da aliança, levam a arca da aliança. E aí então uma das noras, uma das esposas dos filhos de Ofni e Finéias tem um filho, e o nome daquele filho é dado com tradução do nome, e se foi a glória do Senhor. E se foi a glória do Senhor. A arca da aliança se foi a glória do Senhor. Esse era o maior castigo para Israel. Era a presença do Senhor não estava mais com eles. O sofrimento viria, como veio. E por isso depois o arrependimento profundo. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Deus, com a ida à Babilônia.
por causa da dureza do coração de vocês. Quantas vezes Deus deu a oportunidade ao povo de arrependimento, até o momento que Deus fala, então, ok, vão à Babilônia, porque se não tiver arrependimento, passarão esse tempo lá. Deus entrega a sua própria sorte, é o que Deus fala que fará. Então, para o povo de Deus, ou para o ímpio, o maior castigo é não contar com a presença do Senhor. Isso já faz parte da sua justiça. Bom, é Deus quem nos honra. Olha o que diz o verso 35 do capítulo 7. Diz assim: a este Moisés, e aqui não tenha dúvida que Estevão está levando uma mensagem ao povo. Ele não fala, não é a história pela história. Ele, quando cita a história, ele está trazendo uma mensagem ao coração daqueles que os ouviam. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Esse mesmo Moisés, que vocês hoje alegam que eu estou sendo contra ele, enfim, esse mesmo Moisés que foi perseguido pelo povo de Deus, a mensagem de Estevão era assim: vocês não percebem que o tempo todo vocês perseguiram a liderança de vocês? O tempo todo vocês perseguiram aquele a quem Deus colocou como líder de vocês? O tempo todo aquele que se levanta com uma mensagem diferente daquela que vocês esperam, foi perseguido por vocês? E estes todos, o tempo todo, foram honrados pelo Senhor. Porque foi o que aconteceu com Moisés. A quem vocês negaram, a este mesmo, ele constituiu autoridade e juiz, e enviou como chefe e como libertador. Então a honra, a autoridade, o colocar cada um de nós num lugar em que nós então nos vejamos como justiçados, pertence ao Senhor, e no tempo dele ele o fará. Cada um aqui tem a sua história, e poderia muito bem aqui citar momentos da vida em que achou que era o fim. Não tem jeito. O que eu fiz, ou o que fizeram comigo, me deixou num lugar muito difícil. Mas o tempo passa, e Deus vai, como foi fazendo com tantos na história, recolocando em lugar de honra. Não porque merecemos, mas porque Deus gosta de fazer isso com pessoas que têm o coração arrependido. Quando o diabo diz é o fim, Deus diz é apenas o começo. Esse texto não é meu, mas ele é bíblico. O diabo disse a José no Egito, na cisterna do deserto: é o fim. E Deus disse: é o começo, José, você será governador do Egito. O diabo disse a Moisés no deserto de Sim: é, Moisés, acabou. E Deus disse: é o começo, transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse a Esther no tempo da escravidão: Esther, é o fim. E Deus disse: é o começo, Esther, transformar-te-ei na rainha dos medos e dos persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: é o fim para os três. E Deus disse: é o começo, vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões: Daniel, acabou. E Deus disse: é o começo, a sua história mudará o mundo. O diabo disse a Jonas na barriga de um peixe: acabou, Jonas, é o fim. E Deus disse: é o começo, Nínive será salva através da sua pregação. É isso. Quando esses membros do Sinédrio chegam a Estevão e dizem: Estevão, acabou. Estevão, porque eles falam isso. Eles fazem isso. Depois de Estevão pregar, contar toda a história, se defender, não valeu de nada. Estevão foi apedrejado, morto, como culpado por pregar o bem. Tenha certeza que quando as pedras começaram a tocar o corpo de Estevão, o diabo deve ter tentado dizer a Estevão: você perdeu. Mas a glória do Senhor abraçou aquele homem, diz Estevão: venha à minha presença, é apenas o começo. É assim. Em segundo lugar, verso 25 a 27, desse mesmo capítulo 7, diz assim, verso 25 a 27. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Mas Moisés tinha uma mensagem. Moisés diz
ao povo que ele seria, então, a sua liderança. Moisés, várias vezes no deserto, exortou o povo para que respeitasse a sua liderança. Levou mensagens ao povo, tentando convencer o povo ao arrependimento, lembrando, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão rejeitando esse momento, a favor do momento lá atrás, daquilo que vocês viviam lá atrás. Moisés tinha uma mensagem de amor e uma mensagem para frente, uma mensagem propositiva, caminhemos, o melhor ainda está por vir, enquanto o povo insistia em voltar, em sentir saudades do momento trágico e imundo em que viviam. Bom, isso me faz pensar, dentro de um contexto todo do capítulo 7 também, que nós não controlamos o resultado da nossa mensagem. Moisés tinha uma boa mensagem, Estevão tinha uma boa mensagem, mas a resposta que o povo dava não era aquela que eles esperavam. E era difícil conviver com o não, era difícil conviver com a desobediência. Isso aqui é fundamental, porque nós vivemos frustrados, porque o resultado daquilo que a gente acredita, o resultado daquilo que a gente prega, não nos agrada. E nós não temos, eu sei que você já sabe disso, mas eu vou frisar, controle sobre a reação do ouvinte. Eu posso pregar o melhor sermão, como Paulo fez tantas vezes, como Paulo, se defendendo também diante do Sinédrio, muitas vezes, expunha o melhor que tinha para falar, mas a resposta nem sempre era adequada, ou não era nunca adequada por parte do Sinédrio. Você pode pregar, meu querido, o seu melhor sermão, você pode dar o seu melhor testemunho, e mesmo assim o resultado da sua pregação não for suficiente ou aquilo que você imagina que é e tem por expectativa. Quantos amigos você tem, você já pregou o evangelho, já fez o que você precisava fazer, já trouxe a igreja, já deu o seu melhor, mas a resposta que eles dão não é aquela que você gostaria. Você queria vê-los rendidos a Jesus, mas não acontece. Para quantos parentes você já falou a verdade? E aqui falo eu de pregar o evangelho, mas pode ser um bom conselho. Quantas vezes você chegou para alguém e falou assim: pare de fazer isso, se arrependa, se reconcilie com o seu irmão, se reconcilie com a sua irmã, se reconcilie, pare, isso está fazendo mal para toda a família. Você fala a verdade, você prega o bem, mas a resposta não é aquela que você imagina, porque nós não temos o controle sobre o ouvinte. O arrependimento, o trabalhar do Espírito Santo é com Deus, porque senão, amados, nós vivemos frustrados e frustrados e frustrados. Eu já disse isso aqui e repito, não dá para esperar daquele que não conhece a Deus uma resposta de Deus. Então, por que a gente se assusta ainda com o que o mundo insiste em propagar? Eles não têm Deus. Por que eu espero que um ministro X, assado, que não conhece a Jesus, vá ir a favor do bem? Se não tem bem, é o mal. Quem não é por Deus é contra Deus. Por que eu espero que as pessoas que estão ao meu redor, que não leem a Bíblia, não oram, não buscam a Deus, elas tenham reações e ações em conformidade à palavra? Não faz sentido. Eu posso até esperar, como quem tem um anseio de algo, lógico, eu quero que o bem aconteça, mas não me frustrar porque não aconteceu. Eu sei que às vezes é uma reação natural, nós nos frustramos, né? Mas eu preciso entender que não faz sentido eu querer o bem daquele que não tem Cristo no seu coração. Então não fique surpreso. Nós vamos pregar muitas vezes, você vai continuar defendendo o que é certo dentro do seu trabalho, mas a reação pode ser muito diferente daquela que você espera, porque o coração do homem é duro. O coração do homem, e mesmo daqueles que têm Cristo no coração, é duro. Você é essa pessoa. Ou a sua reação é sempre perfeita, a sua reação é sempre boa. Quantas vezes a sua esposa, dizendo algo bom para você, esperou que você tivesse uma boa reação, e você foi orgulhoso, foi duro, e foi ruim? Porque é assim, a gente luta contra essa natureza. Esperar, falar o que é certo é a nossa obrigação. Agora, a resposta àquilo que pregamos não nos pertence, pertence a Deus o trabalhar
ao coração daquelas pessoas que Ele quer. Eu posso muito bem, não sei se alguém aqui já gosta de pescaria. Eu gosto muito de pescaria. Pesco menos do que gostaria. Pesquei muito até os meus 20 anos, ia muito para a represa do Capivari, pescar tilápia. E pescar tilápia, não sei se você já pescou tilápia de espera, você liga o liquinho e fica a madrugadinha ali, ó, só no silêncio. E às vezes você faz tudo certo. A gente pescava com milho e com erva doce. Faz tudo certo, silêncio, na época que dá peixe, na beira do barranco, as 5, 6 varinhas ali, o medo da onça, que é no meio do mato, tudo certo, e o peixe não vem. O peixe não vem. Que grande lição, porque às vezes nós fazemos tudo certo, amado. A gente faz tudo o que a gente aprendeu, a gente faz tudo o que a gente sabe, e o peixe não vem. Porque não nos pertence esse resultado. E aquele dia em que você fez tudo errado e o peixe veio. Tem vezes que é assim, né? Que você prega e você faz assim, misericórdia, só pela graça. É mesmo, é só pela graça e o peixe vem. Bom, essa verdade acalma o nosso coração. Porque tem a certeza absoluta que Estevão sabia disso. Ele estava se defendendo. Mas ele sabia que o resultado das palavras que ele proferia poderiam ser surpreendentes. Poderia dar certo, mas poderia não dar, no sentido do livramento físico dele. Mas ele tinha outra certeza: o livramento viria. Aquelas pedras não matariam, a vida dele é eterna. Bom, o pecado cega. Eu quero ler um texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 18, diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas palavras são do Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, e aqui eu quero que nós prestemos atenção, você diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Isso é um coração duro. É alguém que não enxerga a sua pobreza. É aquela frase que a gente já ouviu nos Instagram e TikTok da vida, que é muito verdade. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Não é? Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. É isso. A riqueza, o que Deus valoriza, é o nosso coração e a nossa volição, a sua vontade. Bom, não espere nada dos outros, né? Espere tudo de Deus. Pouco de você, mas dos outros, seja sempre reticente. Eu lembro uma vez eu dando aula, eu acho que traduz um pouco do que eu passo, que a gente vive no reino de Deus. Eu estava dando aula, eu tinha preparado a minha melhor aula. Sei lá se era, mas era muito boa. Preparei os meus slides, eu sempre tive muito cuidado com os meus slides. E aí eu preparei aquela aula, eu estava dando aula, e eu achei que eu estava arrebentando. Eu estava, sabe quando você está assim, nossa, hoje eu estou... A aluna levantou a mão, eu falei, agora vem aquela pergunta, né? Professor, posso ir no banheiro? Eu falei, pode, vai no banheiro. E continuei a minha aula. Chegou um momento que eu percebi que ninguém estava nem aí para a minha aula. E aconteceu. Eu olhei para aqueles slides e eu falei, quer saber? Eu vou dar aula para mim. E eu fui. Porque eu estava tão feliz com aquilo, eu olhava para aquilo, eu estava aprendendo de mim mesmo, sabe? Eu estava e tal, e uma menina falou assim, professor, você é tão empolgado? Daí eu falei assim, é porque eu estou tão feliz com o resultado disso aqui, que eu quero falar. Se não tiver ninguém para ouvir, tudo bem. Acho que é um pouco isso, sabe? A gente tem uma mensagem tão linda, a gente tem uma pedra preciosa, a gente tem nas mãos, na mente, algo tão valioso, que a reação do mundo não pode interferir na minha motivação.
Eu tenho que pregar com entusiasmo e com alegria, mesmo que ninguém preste atenção. É um pouco pela alegria de continuar falando aquilo que me fez bem e que me faz bem. Essa deve ser uma das nossas intenções e jeito de viver, né? Continuar pregando apesar de. Bom, em terceiro e último lugar, versos 51 a 53, é o verso que nós lemos agora. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aqui ele vai na jugular daqueles homens. Ele fala de toda a história de Israel. Ele fala ali no verso 48, entretanto não habita, ele fala de que Deus não habita, né, nos templos feitos, porque ele fala do templo de Davi. Davi teve a intenção de construir o templo, mas quem construiu foi o seu filho. E aí ele fala, não, porventura a minha mão que fez todas essas coisas. E aí agora ele puxa, para um pouco de contar a história e olha nos olhos daqueles homens e diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Olha que forte falar isso para aquele povo. E de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Continue pregando, mesmo que isso lhe custe a vida. Porque ele fez isso. Estevão, chega um momento que Estevão, eu acho que ele percebe, não, quer saber, eu não vou convencer essas pessoas, mas eu não posso negar a verdade. Então eu vou falar tudo o que eu preciso falar, mesmo que isso me custe a vida. A mensagem de Estevão continuou dura, mesmo sabendo que morreria. Ele poderia pensar, vou dar uma relativizada para ver se eles têm pena e dó, né, para ver se eu mudo a mente deles. Não, em momento nenhum ele pensou em mudar a mensagem dele. É o que diz Atos capítulo 5, importa obedecer aos homens ou a Deus? Importa obedecer aos homens ou a Deus? Mateus capítulo 10, verso 28, esse texto é lindíssimo, diz assim, e não temais os que matam o corpo. Veja a aplicação disso a mensagem aqui, a situação de Estevão. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Continue pregando, mesmo que isso lhe custe a vida. Continue pregando, mesmo que isso lhe gere sacrifício, ou muito mais se lhe gerar sacrifício. A sua mensagem, seu testemunho, seu caráter, os seus princípios não podem ser negociados. Quer uma prova de que vale a pena? Abra a sua Bíblia no Salmo 1, por favor. Vamos ler esse texto, estou caminhando para o final. Esse texto ilustra essa verdade. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É isso. Você é o justo ou você é o ímpio? Creio eu que você seja o justo. E o fim dos justos é bom, mesmo que ele passe por problemas aqui na terra. E, na verdade, quanto mais paulada nós levamos, mais forte a gente se levanta. É ou não é verdade? A igreja, a verdadeira igreja na história, e nós sabemos disso, quanto mais perseguida ela foi, mais forte ela se levantou. Porque ao peneirar a igreja por meio da perseguição, os fiéis permanecem juntos, eles com menos joio, pelo menos, conseguem fazer melhor o trabalho. É como a mangueira. Eu não sei se é folclore ou se não é, mas diz que se a mangueira não estiver dando fruto, você machuca a casca dela.
você machuca o tronco dela. E ela depois dá fruto mais doce e mais fruto. É uma defesa dela, como quem pensando que vai morrer, gera mais fruto para perpetuar a sua espécie. Essa é a ideia. Quanto mais agulhada, quanto mais machucado tiver o tronco, mais fruto o cristão dará. Mais forte ele se levanta. E que assim sejamos. E aqui o texto está dizendo que o justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E no final, o próprio Deus diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que o Salmo de Asaf nos traz. Asaf, indignado com a prosperidade dos maus, pergunta a Deus o que é que estava acontecendo. E Deus diz, calma, Asaf, é que você não conhece o fim deles. Fique tranquilo. Faça o bem, faça o certo. Você não conhece o fim deles. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Atos 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse texto aqui, ele deveria ser a razão da nossa vida, ou o que nos traz a razão. Mas em nada, quando tiver difícil, quando não vier o que a gente espera, quando for a dor física, quando for a dor emocional, espiritual, quando nós estivermos sentindo injustiçados, quando parece que a pregação não surte efeito, quando talvez até com medo nós estejamos por continuar pregando aquilo que entendemos por ser verdade, que Atos 20, 24 vem à nossa mente, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É isso que vale a pena. A minha vida pertence ao Senhor. Esse corpo vai embora. Agora, o que é inegociável é que eu complete a carreira, eu cumpra o meu ministério. E eu termino com Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não desanimemos. Ou se não desanimarmos. No tempo certo, não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos o fruto daquilo que estamos plantando, em nome de Jesus. Estevão morreu, mas se tivesse um próximo ponto aqui no sermão, seria: a morte não é o fim, ou pelo menos essa morte física aqui, ela não é o fim. Ele fez o que ele tinha que fazer, mesmo sabendo que a sua pregação levaria à morte. Ele não negou os seus princípios, e que nós também não neguemos. Igreja de Jesus Cristo, está cada vez mais difícil mantermos os padrões cristãos, está cada vez mais difícil mantermos os princípios bíblicos de família, de sexualidade, de justiça, de tudo aquilo que nos faz crentes, mas que nós não negociemos, que nós não sejamos aquele crente morno, aquele crente que está disposto a abrir mão para não perder o amigo. Se nós tivermos que perder o amigo, que nós percamos o amigo, para que não neguemos a Jesus. Em nome de Jesus. Família, por isso que existe igreja aqui da Silva Jardim, igreja que seja qual for, para que aqui nós tenhamos um grupo que se protege e que compartilha as suas dores, e mais fortes a gente pode bolar estratégias para vencer o mundo. É por isso que é importante ser igreja, não é nós nos conhecermos, compartilharmos as nossas dores, porque as minhas dores são muito parecidas com as suas, porque vivemos em um mundo cada vez mais tenebroso, e a gente precisa continuar pregando, instando o Evangelho, até que Jesus venha nos buscar. O que não dá para acontecer é que nós cheguemos no céu e Cristo nos diga: por que é que você me negou? Por que é que você teve vergonha de falar o que eu nunca neguei, o que eu nunca tive vergonha? Por que é que você teve vergonha de mim? Encerro aqui com um texto que é lindíssimo, né? Quando da parábola dos talentos,
e ao final da parábola, aquele que não as enterrou, a palavra do Senhor para aquele servo foi: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa mensagem, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Obrigado pelo exemplo da vida de Estevão, que esteve disposto a ir até o fim, a não negar a tua mensagem, mesmo que isso lhe custasse a vida. Que sejamos assim, Pai, porque a nossa vida de fato é sua, e que não tenhamos a nossa vida por preciosa, muito pelo contrário, que a preciosidade que carreguemos seja o teu evangelho, a tua palavra, e essa sempre pregada, em nome de Jesus, amém.